Eu já iniciei aqui a gravação. A partir desse momento, as mensagens do chat e a apresentação aqui já fica gravada. Eu recebi mensagem de alguns colegas dizendo que não iam poder estar hoje presente, por vários motivos, queriam assistir a aula depois. Vocês viram que eu consegui colocar o link da aula no mesmo dia, né, na segunda-feira, então não vai ter prejuízo nenhum em relação a isso. Antes de iniciar a apresentação da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar a tela toda que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. Lá no SIGA, algumas pessoas talvez tenham se perdido, mas já está todo o nosso conteúdo postado lá no ambiente virtual de aprendizagem, no SIGA, tá? Em relação à aula de terça-feira, que foi a primeira aula, ó, já tem o fórum, com o mouse aqui, ó, de discussão, já tem o plano de ensino com cronograma, aí aqui tá os dois links, o da aula ao vivo, que era para ter acessado, e a aula gravada. E depois que eu editar, eu vou apagar esses dois e vou deixar só o link da aula gravada. E a tarefa da aula 1, que foi aquele arquivo em Word que eu pedi para vocês irem preenchendo de acordo com o desenrolar da aula. O prazo de entrega desses arquivos é de 1 semana, tá? Então fiquem atentos aí que quem não assistiu a aula ao vivo tem no máximo 1 semana para assistir a aula, fazer a tarefa e encaminhar. Depois fecha aqui o prazo. Na aula de hoje tem o link da aula e já tem aqui o espaço para enviar a tarefa da aula de hoje, também com o mesmo prazo de 1 semana, tá bom? No caso do fórum de dúvidas da aula passada, inclusive a Tuíra, ela já mandou uma pergunta lá, uma dúvida, que ela não assistiu a aula ao vivo, ela assistiu depois só a gravação, ficou com essas duas dúvidas, e eu já recebi, já respondi as dúvidas delas, fica visível para todo mundo acompanhar o Tira Dúvidas lá no SIGA, tá bom? Então, vamos acompanhando aí todas as ferramentas para ninguém ficar perdido, beleza? Antes de começar a aula de hoje, eu vou abrir para vocês uma tabulação aqui. Eu salvei numa pasta vários bancos de dados meus de pesquisas passadas que nós vamos utilizar como exemplo para vocês visualizarem aqui na aula e poderem praticar também, tá? Quem já conseguiu instalar o SPSS, ou quem já tem acesso a ele, ou a algum outro programa, lembrem do que eu expliquei na aula passada. O que muda é o layout, mas vocês têm que aprender a raciocinar o conceito, a ideia de fazer análise estatística, tá bom? Bom, eu estou com a tela aqui aberta de um banco de dados, de uma pesquisa que eu fiz sobre CrossFit. Foi um estudo epidemiológico para analisar prevalência de lesão musculoesquelética em atleta de CrossFit e também avaliou quais são os fatores associados com essas lesões, tá? Então é um banco de dados grande, tá aqui. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem duas abas no SPSS. Uma aba se chama visualização de dados e a outra aba se chama visualização de variável. Tá? Então eu vou clicar primeiro nesta de visualização da variável. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um banco de dados é olhar como é que está cada uma das variáveis, como é que elas foram configuradas dentro daquela tabulação. Então veja que aqui tem uma lista de 42 variáveis. Então tem 42 colunas de variáveis que foram criadas nesta tabulação aqui. Para cada variável, eu tenho o nome da variável. No SPSS ele é um pouco chato porque ele não deixa você colocar qualquer nome. Não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço entre as letras. Às vezes ele não deixa iniciar com símbolo.
com número. Então, ele é meio chatinho, tem umas regrinhas. Então, às vezes, saem coisas como código. Deixa eu ver se tem algum aqui. Nesse aqui não tem código. Mas na maioria das tabelas tem alguns códigos, tá? Ou as iniciais, quando é um nome de uma variável muito grande, por exemplo, frequência semanal em que pratica outra modalidade esportiva. Aqui a pessoa colocou frequência, ponto, semanal, ponto, outra, ponto, modalidade. Quer dizer, nem sempre você consegue colocar exatamente o que você quer. Tem que ter essas regrinhas aí, que não pode espaço, não pode caractere especial e não pode começar com número e letra, número e símbolo, aqui na SPSS. Só que tem uma forma da gente resolver isso, que é aqui no rótulo. Tá? O que é o rótulo? O rótulo é onde a gente vai conseguir colocar o nome que a gente quer que apareça de verdade, é o significado desse nome. Tá? Então, por exemplo, idade é idade, então ficou igual o rótulo. Altura é altura, peso é peso. Aí aqui tem dominância.ms, tá? Aí lá no rótulo tá dominância.membro superior. Então, como eu estava explicando, o nome que você coloca aqui na coluna nome da variável, você tem a opção depois de escrever como você quer que aquilo apareça. Então, dominância do membro superior. Tá? Mesma coisa, ó, dominância. Você pode escrever aqui do jeito que você quiser. Essa variável rótulo, aqui, você pode escrever exatamente o que é que significa aquele símbolo, aquela abreviação, enfim, que você colocou aqui na variável nome. A segunda coluna é o tipo de variável, tá? Então aqui você clica, ó, tem variável numérica ou tem essa outra opção aqui que é uma sequência de caracteres ou data, né? Se é uma data de nascimento, você quer tabular a variável data de nascimento ou data em que a entrevista foi realizada ou alguma data que seja, tem a opção aqui também de data, tá? Nessa coluna, que é o tipo de variável, geralmente a gente coloca ou numérico ou coloca sequência de caracteres. Geralmente, somente essas duas opções é que entram aqui. O que é o numérico? É porque ele só vai aceitar números, tá? E aí você tem aqui o número de casas decimais antes da vírgula e o número de casas decimais depois da vírgula, tá? Então aqui, por exemplo, em idade, ele está aceitando uma casa decimal depois da vírgula, tá? Se for idade em anos completos, idade completa em anos, o correto era estar 0, tá? Que aqui ele vai aceitar só os anos completos de idade que a pessoa tenha, tá bom? Aí aparece aqui, ó, largura e decimais. Então, a pessoa pode ter aqui, no máximo, até essa idade. E aí tem um rótulo, que eu já expliquei para vocês. Quando a variável é numérica e ela é realmente o número que você quer, você não coloca nada aqui em valores e não coloca nada aqui em ausentes, tá? Quando chegar nessa coluna aqui chamada medir, ou measure, às vezes aparece aqui, você vai mostrar para o computador se ela é uma escala, se ela é ordinal ou se ela é nominal. E aí esse é o assunto que a gente viu na aula passada, né? Que é a classificação das variáveis. No caso aqui é uma escala, porque é a idade, tá? E essa análise que eu fiz para a idade, vocês fazem para todas as outras variáveis. É só dar pause aqui no vídeo e quando estiverem assistindo depois, e aí vocês vão vendo variável por variável qual que é a configuração aqui na visualização de variável. Eu vou mostrar essa variável 8 aqui, ó, profissão. Veja que o tipo da variável está como sequência de caracteres, uma sequência numérica, aceitando 180 caracteres.
o nome é profissão mesmo, tá? E aí fica tudo do jeito que está, e lá eu coloco ela como nominal, porque vão ter várias categorias com os nomes das profissões. Uma alternativa que poderia ter sido feita aqui é o seguinte: às vezes, o que as pessoas fazem em pesquisa que profissão às vezes é importante? Agrupa as profissões, colocando funcionário público, funcionário privado, rede pública ou rede privada. É uma forma de você categorizar as várias opções que vão aparecer lá. Então, funcionário público, funcionário privado, autônomo ou empresário. Você agrupa de acordo com essa forma. Ou então, assalariado, autônomo, profissional liberal, assalariado e empresário. Ou então você coloca com carteira assinada, sem carteira assinada, emprego formal ou não formal. Enfim, isso aí vai depender do objeto da pesquisa, tá? Como aqui para o nosso estudo, desse estudo aqui propriamente dito, a profissão não era algo tão relevante assim, a gente deixou ela em aberto para a pessoa colocar realmente qual é a profissão que ela faz. Depois, se a gente quisesse, a gente poderia pegar todas essas palavras em caracteres, fazer uma nuvem de palavras, e aí a gente vê qual era a profissão que mais se repetia, tá? Enfim, existem várias maneiras de trabalhar essa análise. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui da configuração, essa aqui, ó, dominância. Dominância do membro superior. É uma variável numérica, 0, não tem casa decimal depois da vírgula, e aí olha que valores, ó. Valores já aparece aqui um código para ela. Ó. Quando eu clico, vai aparecer. O SPSS, ele só vai entender número, porque ela está configurada como numérica. Só que eu estou dizendo para ele o seguinte, sempre que eu digitar o número 1, você vai ler isso como direito, destro. Sempre que eu digitar o número 2, você vai entender isso como canhoto, esquerdo. Tá? E aí, em vez disso ser uma escala, o que foi que eu acabei de fazer? Eu transformei ela numa variável nominal, em duas categorias, dicotômica, destro e canhoto. Tá? Foi assim que eu configurei a variável para ser tabulada no SPSS. Tá bom? Aí, tamanho do pé. Tamanho do pé é quanto a pessoa calça, o número do calçado. Então, é uma escala. Nível de escolaridade. Eu deixei as opções pré-definidas. E aí, no questionário, os atletas de CrossFit tinham só que preencher dentro das opções que eu coloquei. Então, eu deixei ensino médio, ensino superior, pós-graduação e não sabe informar. Tá? Mas eu poderia ter deixado isso bem aberto. A gente coloca ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo, pós-graduação, não sabe informar, enfim, tem várias opções aqui, tá? E nível de escolaridade, no caso aqui ela é ordinal, né? Nível de escolaridade é ordinal porque tem uma ordem, tem uma hierarquia entre eles. Deu para entender, gente, até aqui o que eu estou explicando para vocês? Quando eu pego uma tabela pronta, eu abro a tabela e começo a perceber como que ela foi configurada. Olha só essa aqui, ó, frequência semanal. Isso aqui é interessante para vocês verem. Ó. Frequência semanal. Quantas vezes por semana você pratica o treino de CrossFit? Aí eu deixei ela para eles preencherem com o número que viesse na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? As opções. Então, ela é numérica, sem casa decimal, ela é discreta, é uma variável discreta. Tá? Só que o que aconteceu? Eu quis categorizar, porque a maioria dos indivíduos, eles seguem um padrão. Tá? Ou eles treinam 4 vezes por semana, ou treino mais de 4 vezes por semana, tá? Então, eu criei uma outra variável. Eu criei essa variável aqui, ó, frequência semanal CATEG. Eu criei esta variável aqui,
frequência de prática semanal no CrossFit, só que aí, em vez de deixar ela numérica aberta, eu criei 2 categorias. Quem treina até 4 dias, então quem botou 1, 2, 3, 4, e quem treina mais de 4 dias, quem botou 5, 6 e 7. Então, eu dividi a amostra em 2 categorias. Por que eu fiz isso? Porque depois fica mais fácil de eu analisar, separar o joio do trigo. Como é que eu fiz isso? Lembra que eu expliquei isso na aula passada. Eu posso fazer isso de 2 maneiras. Se na literatura já existe um ponto de corte, eu tenho que seguir a recomendação dos estudos prévios da literatura. Existe uma plausibilidade, existe uma explicação racional que diz como deve ser categorizada aquela variável. Se não existe uma explicação da literatura, você pode fazer por meio de estatística descritiva. Você pode vir aqui em analisar, estatística descritiva, análise de frequência. E aí você coloca a variável que você quer, no caso foi frequência semanal. E aí eu venho aqui em estatística, aí eu peço o quartil, peço a média que eles responderam, peço a mediana. E vou pedir o desvio padrão. Tá bom, isso aqui vou pedir a moda. Quero saber qual é o número que mais se repete. Continuar. Aqui em gráfico, eu vou pedir o histograma com curva normal. Eu quero ver a distribuição desse dado. Vou clicar em continuar e vou clicar em OK. Aí ele vai trazer para essa outra janela aqui para mim, que é a janela chamada Output. É a janela de saída do SPSS. Ela é muito poluída. Tem muita informação que não me interessa. Eu vou só deletando tudo. Ó. Esse que eu acabei de deletar aqui para vocês, ó, o que eu deletei? É o log, é o textual do que foi feito. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, get, foi abrir o banco de dados. Então, está dizendo aqui onde é que está salvo, qual é a parte do meu computador em que está salvo esse banco de dados. Aí depois está dizendo o que foi que eu fiz, ó, análise de frequência na variável frequência semanal. Aí colocou um quartil, dividido em 4 partes, pediu também estatística de desvio padrão, média, mediana e moda. E pediu um histograma com curva normal. E dei a ordem de analisar. Enter. Lembra que eu falei para vocês que na época do meu doutorado eu tive que trabalhar num programa chamado Stata. É um programa que ele faz análise baseado no comando. Então, o que o SPSS faz? Tudo em mouse, bem mais fácil aqui. Você clica na setinha, abre a janela e você já roda a programação. Só que quem é da área estatística não gosta disso. Eles querem saber qual é a sintaxe de comando que foi dada, entendeu? Então, é preciso, o SPSS dá essa opção, ele mostra para a gente essa sintaxe de comando, tá? Mas para mim não interessa isso, então eu saio deletando tudo isso aqui, para não ficar um monte de informação poluindo a minha tela. Eu deixo só o que me interessa mesmo. Então, o título, que foi uma análise de frequência, a estatística. Então, veja, ó, o total são 413 indivíduos. 413 indivíduos participaram da pesquisa. Desses 413, 375 preencheram essa variável, frequência semanal. Então, eu tenho 38 missing. Lembra que eu falei para vocês? Dados ausentes em branco que não foram preenchidos. A média é 5,07 e a mediana 5. Lembra que a mediana ela é discreta, número inteiro. A média ela aceita a fração. E lembra que sempre que a média for igual à mediana, a distribuição é normal. Com a amostra desse tamanho, 413, era esperado que a distribuição fosse normal mesmo. Né? Olha aí o histograma dela. Visualmente, você olha, a maioria dos dados estão concentrados no meio das opções. Né? E aí você tem uma distribuição
um pouco mais para a ponta esquerda do que para a direita, tá? Então, visualmente seria dessa forma, para analisar a distribuição. Objetivamente, seria fazendo o teste de Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk. Como a amostra é maior que 100, o mais recomendado é fazer o Shapiro-Wilk, que eu vou já mostrar para vocês. A moda foi 5, né? Foi o número que mais se repetiu desses 365, e o desvio padrão de um dia para mais e um dia para menos, né? Arredondando aqui. Olha o percentil. 25% da amostra está lá no 5, 50% da amostra está lá no 5 e 75% da amostra está no 6. Então, o que divide a minha amostra aqui é o 5, realmente. Tá? Olha a análise de frequência. Tem uma coluna de número absoluto, número relativo válido e o número relativo acumulado. Então, como eu tenho ausência, eu tenho 38 missing values, eu não vou olhar para essa coluna aqui, tá? Porque essa coluna, ela está considerando que a amostra é de 413. Então, essa coluna aqui não me interessa, eu vou deletar ela para não me atrapalhar. Como eu tenho missing, ela vai considerar que os 100% são esses 375. Então, a porcentagem vai ser recalculada. Então, tem 2 atletas que dizem que fazem frequência 2 vezes por semana, 29 atletas responderam que faz 3 vezes por semana, 57 atletas responderam que faz 4 vezes por semana. Aí nós temos aqui 151 que faz 5, 126 que faz 6 e só 10 que faz todo dia, até domingo. Então, na distribuição percentual, 15%, 7,7% mais 0,5%. Na hora que eu faço essa porcentagem cumulativa, eu tenho 23,5% da minha amostra, 23,5% da minha amostra, que treinam até 4 vezes por semana. Tá? E aí, a partir dos 5 para frente, eu vou ter 40 com 33, eu vou ter 73, mais 2 aqui, 75, pouco mais de 75% da amostra que treina 5, 6 ou 7 vezes por semana. Então, eu posso dividir a minha amostra em quem treina com a alta frequência e quem treina com a baixa frequência semanal. Tá? Analisar, estatística descritiva, explorar, frequência semanal, estatística, não é isso que eu quero, gráfico com normalidade com testes. Continuar, pedir só o percentil aqui, continuar, as opções, não me interessa, ok. Deleto o que não me interessa para não poluir a tela. Agora, eu tenho aqui o resumo do processamento. Então, está mostrando para mim que o total é 413, ele já está me dizendo quantos ausentes tem, 38. Aí depois está me dizendo os valores descritivos, ó, ele vai me dar média, vai me dar um intervalo de confiança para aquela média, a mediana, variância, desvio padrão, mínimo, máximo, intervalo interquartil, dá tudo logo aqui de uma lapada só. Me mostrar os percentis, aí ele dá a opção do percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, quer dizer, ele não dá só o quartil, ele dá várias opções de percentis e traz também para mim o teste de normalidade, tá? Então, aqui vocês estão vendo o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e o de Shapiro-Wilk, tá? Uma porrada de gráfico aqui também que não me interessa. Vou deletar esses gráficos aqui. Vamos voltar para a nossa tabela. Lá para a variável view. Aí, eu já sei que eu quero dividir a minha amostra, né, nessa variável que está como uma variável numérica, com números discretos de 1 a 7, e aí agora eu quero dividir essa variável de 1 a 4 e de 5 a 7. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, em transformar,
e venho nessa opção aqui, ó, recodificar em variáveis diferentes. Eu clico nessa opção, seleciono a variável de interesse, aí eu dou o nome para ela, né? O nome é sem código, né? Frequência semanal KTAG. Frequência semanal categorizada. E aqui eu escrevo o que ela significa. Frequência semanal dicotomizada. Dicotomizada. Alterar. Aí aqui eu venho, ó, valores antigos e valores novos. Então aqui nessa coluna, ó, são os valores que estão digitados, que é de 1 a 7. E aqui é o valor novo que eu quero que o sistema interprete. Então, eu quero que do número 1 até o número 4, ele entenda que isso é igual a 1. Adicionar. Do número 5 até o número 7, eu quero que ele interprete isso como número 2. Tá? E aí eu vou clicar aqui em continuar. E depois eu vou clicar em OK. E aí ele já deu o código aqui para mim, ó. Ele já fez esse processamento. Quando eu voltar lá na variável, lá na tabulação, ó, se eu for lá na última variável, olha quem apareceu aqui, ó. Lembra que eram só 42 variáveis? Agora criou a 43ª variável. O SPSS criou para mim. Eu não quero casa decimal, já tem um nome que eu dei para ela. Agora falta eu colocar a coluna de valores. O valor 1 significa até 4 vezes... 4, eu boto o jeito que eu quiser aqui. Até 4 vezes por semana. Posso botar o jeito que eu quiser aqui. E no 2, mais de 4 vezes por semana. Tá? Eu dou OK. Quando eu clicar nela aqui 2 vezes, ó, ela já vai aparecer, ó, mais de 4 vezes por semana ou até 4 vezes por semana, que são aqueles números 1 e 2, ó, 2, 1, 1, 2, 1, 2, que eu pedi para ela ser categorizada. Então o SPSS faz isso para a gente. Ele pega uma variável que ela é quantitativa e você pode transformar ela numa variável qualitativa, nominal ou ordinal, fazendo ou o ponto de corte da literatura ou fazendo estatística descritiva, como a gente aprendeu na aula passada. Só estou exemplificando aqui para vocês, tá bom? Ó, a frequência semanal KTAG, agora se eu fizer uma análise de frequência dela, ó, frequência, eu vou tirar a análise anterior que eu tinha feito, aí vou botar essa nova que eu acabei de criar. Ó. Aí agora eu vou colocar, em vez de ser um histograma, eu vou colocar um gráfico de pizza com as porcentagens, continuar, e a estatística agora não me interessa, mas nem média, nem mediana, nem moda, nem quartil, nada disso me interessa, mas agora, continuar, OK. Deleto o que não me interessa, para não ficar poluído, estou deixando minha tela de saída, meu output limpo, tem aqui os mesmos 375 válidos, aí aqui ele tem uma tabela para mim já, ó. Então, essa porcentagem aqui do meio não me interessa, porque ela está considerando que 413 é 100%, isso não é verdade. Então, eu tenho 23,5% com a treinando até 4 vezes por semana e tenho 76,5% treinando mais de 4 vezes por semana. Então, eu dividi a amostra em praticamente 3/4 e 1/4 da amostra. Tá? É assim que ela foi dicotomizada nessas duas opções. Tá? Então, esse era um exemplo prático que eu queria mostrar para vocês de tabulação dos dados. OK. Vamos continuar a nossa análise da tabulação. Tá? Deixa eu ver outra coisa interessante para mostrar para vocês. Mostrar isso aqui para vocês que talvez seja interessante em termos de pesquisa, tá?
existe uma variável aqui que é o uso de anabolizante. Uma das perguntas do questionário epidemiológico era se o atleta fazia uso de esteroides anabolizantes. As opções de resposta eram sim, 1, não, 2. Tá? Era uma variável nominal, dicotômica, portanto. Olha a análise de frequência dela. Ó. A análise de frequência, tira essa anterior, o uso de anabolizante. Bota aqui, ok. Olha a resposta aqui dela. Ó. Tinham 36 ausentes. Tá? Então, talvez esses 36 ausentes aqui, ou como era um questionário que tinha que ser respondido, pode ser que a pessoa ela simplesmente não quis responder essa pergunta, né? Ficou com vergonha de responder, não sei. Às vezes isso pode acontecer também. Se tiver um missinvelos muito grande, só em uma única variável, uma única pergunta, você pode desconfiar disso. Muito bem. Aí agora nós vamos para outra aba. Nós vamos para a aba aqui de visualização dos dados. Tá? Estou na aba de visualização dos dados. Agora, veja que o nome das variáveis, elas aparecem aqui na coluna. Ó. Todas aquelas variáveis que vocês estavam vendo na linha, elas estão aparecendo agora como opções aqui na coluna. O que é a linha agora? O que é essa linha número 1? É o primeiro paciente coletado. E assim por diante. Então, quando eu for descendo aqui a barra de rolagem, ó, vai até 413, que é o tamanho da amostra desse estudo. Ó. 413. Tá vendo? Então, quando a gente está nessa aba de visualização dos dados, nós estamos vendo as variáveis na coluna e a amostra na linha, os indivíduos da amostra na linha. Quando a gente está na visualização de variável, o que você está vendo aqui na coluna são as configurações da variável. Tá? E na linha você está vendo o nome de cada uma das variáveis que aquele banco de dados possui. Muito bem. Agora, a última coisa que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte. Aqui no SPSS tem esse ícone aqui, ó, número 1, letra A. Quando você clica nele, ó, ele coloca exatamente o número que foi digitado. Exatamente o número que foi digitado. Quando você clica nele de novo, aí ele coloca o que aquele número significa, o valor dele, o rótulo dele, né? Então, esse valor que a gente coloca aqui é o que aparece lá na tabulação, na visualização dos dados, tá? Por fim, eu tenho aqui idade, altura e peso, são as variáveis de caracterização da amostra mais básicas que existem, né? E a gente vem aqui em analisar estatística descritiva, descritivo. A gente clica aqui, ó, coloca idade, altura e peso para cá, clica em opções e aí diz o que a gente quer, né? Por padrão, ele já manda para a gente média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. Esse é o padrão. Se quiser tirar alguma coisa ou botar alguma coisa, tudo bem. Mas pode tirar aqui, ó, deixa só média e desvio padrão, que é o que entra no artigo, geralmente. Clique em OK. Aí aparece uma tabela bem mais enxuta, bem menos poluída. Então, veja. Idade, 402 responderam, daqueles 413, 404 e 405. Enfim, missing velos pode ser um monte de problema que aconteceu, né? Mas o que interessa é que aquela informação está faltando ali em algumas pessoas. Então, tem uma idade aqui com a média de 29 anos, desvio padrão de 7 anos quase, uma altura de quase 1,70 m, com 8 centímetros de desvio padrão, e 71 quilos, com quase 13 quilos de desvio padrão. Então, a representação gráfica disso é média mais ou menos desvio padrão. É assim que a gente faz. Era isso que eu queria mostrar para vocês da aula passada, de tabulação. Tá bom?
Ficou alguma dúvida, pessoal, aqui até esse momento? Professor Pedro, eu tenho uma dúvida. É o Jefferson. Oi, Jefferson, pode falar. Eu percebi que o senhor fez uma análise por frequência e depois fez uma análise descritiva. Quando utilizar uma ou outra, por que utilizar? Boa. Olha só, quando as variáveis são escala, tá vendo aqui, ó, idade, altura e peso, elas são escala. Já que elas são escala, o que eu quero delas é média e desvio padrão, medidas de tendência central e medida de dispersão. A variável dominância, membro superior e membro inferior, ela tem valores aqui, ó, direito, esquerdo, ela é uma variável nominal. Então, não tem como eu tirar a média e desvio padrão dessa variável. Aqui o que eu tenho que ver é a análise de frequência, absoluta e relativa. Entendeu? A última coisa que eu vou mostrar antes de iniciar a aula de hoje é o seguinte. Algumas pessoas não têm um programa instalado no seu computador, não tem o SPSS. E aí, como é que faz? Você vai abrir e vai tabular o dado em Excel. É isso que você vai fazer. Você vai abrir aqui uma planilha de Excel, e aqui na planilha de Excel você vai colocar na primeira linha aqui o nome das variáveis, ó, idade, peso, altura e sexo. Só um exemplo aqui. E aí aqui embaixo você vai colocando o nome das pessoas, ó. E aí depois você vai colocando a idade de cada um, ó. Você vai preenchendo aqui do jeito que você sabe preencher. Aí aqui em altura, por exemplo, você tem que determinar se você vai colocar essa variável em metros ou em centímetros, tá? Porque aí vai mudar se você vai colocar vírgula ou não. Vamos colocar que seja a altura em centímetros, tá? Eu vou colocar aqui, ó, altura em centímetros, tá? Aí aqui, altura em centímetros, aí eu vou colocar sem a vírgula, né? E agora aqui em sexo, você não pode colocar feminino, masculino, não pode ser assim, tá? Porque se você fizer isso, o computador não vai entender. Se você fizer isso dessa forma, o computador não vai entender. O que é que você tem que fazer? Você tem que criar uma planilha aqui do lado, ó, com códigos, tá? Então a variável sexo, o código dela 1 é masculino, o código 2 é feminino. Entendeu? Você tem que criar essa codificação aqui. Senão não dá certo, senão dá problema. Ou então, você pode abrir isso numa janela à parte, você cria esse código aqui no Word, por exemplo, mas tem que ter, porque senão você vai esquecer depois. Se for um banco de dados com muita tabela, você vai esquecer isso depois. Vou deixar lá para deixar isso aqui só com a aba única. E aí, ó, em vez de escrever, eu vou digitar o código. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Entenderam? E assim por diante, tá? Enfim, tá bom. Isso aqui é só para exemplificar. Vocês vão criar a tabela de vocês aqui com todas as variáveis, milhões que pode existir. E depois vão preenchendo com os pacientes e com as respostas dos pacientes de vocês, tá? Aí vocês vão salvar,
Vou botar na área de trabalho. Exemplo de teste. Salvar. Pronto, salvei. O que a gente vai fazer agora? Aí, você vai, tem uma opção aqui, ó, abrir o SPSS, abrir dados. Aí você abre a pasta onde você salvou, ó. Eu botei lá na área de trabalho para facilitar. Cadê? Aí não está achando. Por quê? Porque ele está procurando arquivos do tipo SPSS. Aí eu vou clicar aqui agora, ó, e vou pedir para ele procurar arquivo, todos os arquivos, ó, todos os arquivos. Aí ele abriu aqui agora todos os arquivos. Então, ó, tem aqui, ó, exemplo teste, que é essa variável que eu salvei aqui. Exemplo teste. Dá 2 cliques, aí vai abrir aqui, ó, abrindo fonte de dados do Excel. Aí a primeira pergunta que ele faz é: ler o nome das variáveis a partir da primeira linha de dados. Lembra que na primeira linha do Excel a gente colocou o nome da variável, então o primeiro paciente não é na linha 1, o primeiro paciente é na linha 2 para baixo. Então, se você não clicar aqui, ele não vai ler as variáveis, tá? Então tem que clicar, tem que lembrar disso. Dá OK. E aí, olha só. Tcharam! A gente transformou aquela tabulação do Excel para o SPSS. Por que eu estou mostrando isso? Porque na minha prática, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm o SPSS, que não têm acesso ao programa, então elas tabulam tudo no Excel. E aí depois está tudo tabulado no Excel, aí eu pego e transformo isso para SPSS. Qual é o inconveniente? Que quando o SPSS faz isso, ele não configura todas as opções. Eu tenho que vir aqui depois mexer nessas configurações. Então, por exemplo, nome, ele já trouxe como uma sequência de caracteres, que é o nome da pessoa. Ok, beleza. Deixa aí do jeito que está. Idade, ele botou como numérico, decimal, já está ok, botou como escala, sem problema. O peso, mesma coisa, numérico. Como eu botei o peso fechado, sem gramas, né? Então, já está ok. Mas se eu tivesse colocado 80,5 quilos, aí eu teria que mexer aqui agora para uma casa decimal. Tá? A altura em centímetros, como eu botei altura em centímetros, aí eu boto aqui, ó, altura, entre parênteses, eu explico, né? Em centímetros. Para não ficar aparecendo esse código aqui, .cm, tá? Já está ok. E sexo. Lembra que sexo é uma variável numérica que a gente botou 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2. Então, ela é uma variável qualitativa nominal. Ela já está aqui, ó, nominal. Só que eu não coloquei o valor dela ainda. Então, eu tenho que botar aquele código. Ah, esqueci do código. Então, eu tenho que voltar lá no Word, ver qual foi o código que eu botei. Lembra que se for muitas variáveis, você vai ter que fazer dessa forma, tá? E aí coloca 1 masculino, 2 feminino. Pronto. Agora eu venho aqui para visualização de dados. Está aqui os dados que eu importei do Excel. Aqui, ó. Eu clico aqui, ó, fica variando do código para o rótulo, o significado, né? Deu para entender, galera? O que é que vocês têm que ir fazendo? Quando eu começo um projeto de pesquisa, o que é que eu faço? Eu já crio a minha tabulação antes. Porque na medida que a pesquisa está sendo conduzida, na medida que a coleta de dados está acontecendo da minha pesquisa, os meus alunos, a minha equipe de coleta de dados já vai tabulando essas informações. A gente imagina aí 413 para ser tabulado. Então, a gente ia para uma competição, ou então a gente fazia uma visita no box de CrossFit, então a gente coletou 30, 40 pessoas naquele dia. Então eu já pego aquela amostra e já começo a fazer a tabulação dela, entendeu? E não deixo acumular isso. E aí eu não deixo cada um tabular do jeito que quer, da sua cabeça, porque depois eu é que vou ter a dor de cabeça de juntar tudo e resolver, tá? Então o que é que eu faço? Eu crio uma tabela no Excel, já com a configuração do jeito que eu quero,
o nome das variáveis que eu quero na coluna e crio o dicionário de códigos, tá? Então, as pessoas já vão digitando, já vão preenchendo aqueles dados, vão pegando o questionário, as respostas e já vão preenchendo do jeito que eu quero, que já vai facilitar para quando eu transformar isso para o SPSS. Isso eu já faço no início da pesquisa, isso faz parte do planejamento da pesquisa, tá bom? Muito bem. Se a minha equipe toda já tem SPSS, então a gente já faz isso direto no SPSS, para não ter que transformar. Mas vocês viram que é um procedimento relativamente simples. Eu sei que para muitos de vocês aqui está muito básica a aula, tá? Porque muitos já sabem de có e salteado tudo isso que eu estou falando aqui, é muito elementar. Mas para outras pessoas, talvez seja a primeira vez que estão ouvindo falar sobre esse assunto. Então, essa primeira aula e esse início dessa segunda aula foi muito para nivelamento, tá? Da turma, para todo mundo conseguir estar aproximadamente num patamar de conhecimento básico para a gente conseguir prosseguir a partir de agora, tá bom?